Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Nesta terça-feira, 4 de julho, a Mega Brasil Comunicação completou 31 anos de existência e nesse período acompanhou de perto o avanço, o crescimento e a consolidação do mercado da comunicação empresarial, hoje ampliado e diversificado dentro do conceito de PR. Parte desse avanço está registrado e analisado no nosso Anuário da Comunicação Corporativa, que em 2023 chega à sua 13ª edição e que aponta para um promissor crescimento da nossa indústria da comunicação, que deve bater a casa dos 5 bilhões de reais de faturamento neste ano. É importante destacar esse cenário porque ele traduz o nível de sofisticação deste mercado que a cada dia demanda por mais criatividade nos produtos, mais assertividade nas ações e mais estratégias em suas propostas. Resumindo, a régua não para de subir. Acompanhar essa evolução de um mercado tão dinâmico e tão competitivo como o da comunicação empresarial não é tarefa fácil e exige das agências de comunicação uma busca constante no aprimoramento dos seus processos de forma a atender às demandas apresentadas pelos seus clientes. Para comentar sobre esse grau de evolução e sofisticação no qual se encontram as agências e o mercado de comunicação corporativa como um todo, o Comunicação SA recebe Marco Antônio Sabino, CEO da Hill & Knowlton Brasil, uma das mais tradicionais marcas globais de PR e que acaba de completar 3 anos. Marco Antônio, você que já foi secretário de comunicação da cidade de São Paulo, presidente de agências internacionais de PR, superintendente de comunicação da Telefônica Brasil e passou por redações importantes do país como Rede Globo, Grupo Bandeirantes e Exame. Obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. O prazer todo meu, Marco. Você sabe que era um sonho meu ser entrevistado aqui na Rádio Mega Brasil. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. E, antes de mais nada, parabéns, né? 31 anos não é para qualquer um. Então, parabéns. Prazer todo meu. Muito obrigado, viu, Marco, pelas suas palavras. Para a gente também é uma honra também receber você aqui, já um amigo e um profissional, um amigo de longa data, um profissional já consagrado no mercado. O Marco, eu abri o programa falando do nível de sofisticação que esse nosso mercado atingiu e que tem exigido uma evolução constante das agências de PR no sentido de atender às demandas dos seus clientes, e eu sei que vocês, em um movimento de busca de cumprir com eficácia essa função, estão estruturando um hub de criação sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Antes eu queria fazer uma retrospectiva, Marco, até para entendermos aqui este momento da Hill & Knowlton, que é uma agência que fez história na comunicação brasileira, mas que em 2015 deixou de ser utilizada, a marca deixou de ser utilizada e voltou em 2020, inclusive sob o seu comando. Como se deu essa transição da marca? Por favor. Bom, obrigado pela oportunidade de falar da Hill & Knowlton. A gente está num momento realmente muito feliz de consolidação dessa marca ou de volta dessa marca para o mercado brasileiro. A marca Hill & Knowlton, como você bem disse, a agência Hill & Knowlton é uma das maiores agências de PR do mundo, né? E veio ou volta para o Brasil trazida pela Ideal. Na verdade, a Hill & Knowlton comprou uma parte da agência Ideal, do Eduardo Vieira e do Ricardo César, uma parte minoritária, e eles continuaram a gerir a agência Ideal, mas com o nome de Ideal PR. Esse passou a ser o nome da Ideal.
Mas os dois perceberam que a marca Rio Renault era uma marca que merecia um investimento especial pela força, pela imagem, pela possibilidade de novos negócios que ela tinha. E quando eu deixei a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, o governo Bruno Covas, eles me convidaram para a gente retomar a marca Rio Renault no Brasil como uma marca independente da Ideal. Isso aconteceu em fevereiro de 2020. 15 dias depois, a gente tem o lockdown, né, da pandemia. Mas, mesmo assim, eles foram muito corajosos, seguiram em frente para poder empreitar e empreender nesse novo desafio. E deu muito certo, mesmo com o trabalho híbrido, né, a equipe em casa, as coisas acabaram acontecendo muito bem, a agência cresceu muito, e hoje a agência é uma agência independente, totalmente, 100% independente da Ideal, assim que, no ano passado, a Rio Renault Global comprou 100% da Ideal e montou no Brasil o Grupo Rio Renault. Hoje o Grupo Rio Renault no Brasil tem 3 agências, então nós temos a Ideal, com um voo hoje, um desafio muito interessante de ser uma agência internacional. Acho que vale a pena um dia vocês conversarem com o Ricardo César sobre isso. Você tem a Jeffrey, né, do Jeffrey Group, que foi adquirida na América Latina pelo grupo Rio Renault, e você tem a Rio Renault. Né? Essas 3 são agências independentes, com gestões independentes, mas que juntas formam o grupo Rio Renault no Brasil, Marco. Queria aproveitar essa sua lembrança, né, o desafio de ter assumido uma marca de uma agência que, embora já fosse tradicional, havia saído efetivamente do mercado, e voltar num período tão conturbado, tão complicado que foi o período pandêmico. Como você bem lembrou, logo após você assumir a posição de CEO, a pandemia se revelou da forma como se revelou, com lockdown, enfim, com todas as limitações que a gente já conhece. Como foi estruturar a equipe? Como é que foi fazer a gestão, fazer planejamento, não no meio de um voo, mas no meio de um voo conturbado, né? Um voo cheio de turbulência, né? Pois é. Olha, foi desafiador, porque eu não conhecia a equipe pessoalmente, olha que loucura, né? Não houve tempo para conhecer todas as pessoas pessoalmente, e a gente foi montando o time aos poucos. É óbvio que algumas pessoas se adaptaram rapidamente ao trabalho híbrido, outras nem tanto, a gente foi acertando isso. E os clientes muito aflitos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós percebendo que os clientes demandavam ainda mais serviços de comunicação, porque precisavam se comunicar com o seu público interno, precisavam dizer o que estavam fazendo naquele momento difícil para o Brasil como um todo, para o seu público externo. Então, as empresas passaram a demandar mais. É verdade que demandaram mais, renegociando valores de FII, demandando diminuição de contratos, buscando novos escopos. Isso também aconteceu. Mas não foi um momento de estagnação do mercado, talvez um momento de susto do mercado no primeiro momento, mas não de estagnação. Pelo contrário, com o decorrer dos meses ali, as pessoas se acostumando com a situação da pandemia, e o mesmo aconteceu com as empresas, o mercado foi retomando e até crescendo. Os números que vocês têm mostram isso. Né? O mercado em 2021, principalmente, e depois em 2022, como reflexo de 2021, acabou crescendo bastante o mercado de IPA no Brasil, talvez mais do que no primeiro semestre desse ano. Você diria que foi uma redescoberta ou uma descoberta do real potencial nosso? Porque a comunicação empresarial, apesar de que, como eu disse na abertura do programa, ela vem galgando a evolução ao longo desses últimos 30 anos, pelo menos é quando eu acompanho mais de perto o mercado, nós acompanhamos aqui, a gente sempre teve assim uma relação um pouco marginal em relação até outros pares de comunicação, que mais para adiante eu quero até falar com você, pedir a sua análise também, como marketing, como propaganda, enfim. E foi um momento de descoberta do nosso real potencial, porque, vamos combinar, Marco, na pandemia o que sobrou para as empresas foi comunicação, né? Foi, acho que sim, acho que esse momento
E nós temos um desafio na área de comunicação, que é gestão de reputação. E naquele momento de crise no país como um todo, todas as reputações das empresas estavam em jogo, porque as empresas precisavam se associar a um problema social, um problema da sociedade. Não era só simplesmente manter o seu negócio ativo, mas era de alguma forma se solidarizar com aquelas pessoas que enfrentavam dificuldades, e não eram poucas as dificuldades. E nesse aspecto a comunicação foi muito importante para deixar essas marcas e fazer essa gestão de reputação das empresas. Então acho que foi um momento marcante do mercado de PR. O mercado de PR vinha, né, num crescente, mas como todo momento de crise, as coisas acabam dando um salto, né? Tecnologia, isso acontece, e aconteceu também no mercado de comunicação, inclusive com a utilização de ainda mais tecnologia, que já era uma demanda do nosso mercado. Muito bem, eu estou conversando com o Marco Antônio Sabino, CEO da Hill Knowlton Brasil. Vamos falar aqui um pouco, já explicou um pouco dessa movimentação de marca que aconteceu em torno do nome desta agência que é tão tradicional no mundo todo, particularmente aqui no Brasil também. E em seguida eu quero falar com você, Marco, a gente vai fazer um breve intervalo, falar sobre essa novidade que você está liderando, um processo que você está liderando, que é a instituição de um hub de criação. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Marco Antônio Sabino, CEO da Hill Knowlton Brasil. Antes de retomar a nossa conversa, no entanto, eu quero deixar aqui um convite para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E que também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher seus dados e enviar. Já no dia seguinte, você, como os mais de 18 mil assinantes da nossa newsletter, passa a receber os destaques do dia, os detalhes dos programas dos nossos canais de streaming e os detalhes também dos eventos da Mega Brasil no seu e-mail direto da redação. Marco, vocês, como parte de um importante grupo de comunicação, têm a vantagem e também a oportunidade de, para não dizer até o dever, né, de otimizar as suas ações e as suas estruturas. Isso torna vocês muito mais competitivos, isso é verdade. Agora, você passa a liderar um projeto de estruturação de um hub de criação que vai atender não só a Hill Knowlton Brasil. Então, eu quero dividir a próxima questão que eu faço para você em dois focos. O primeiro deles, uma provocação. Se o hub de criação não é uma coisa de agência de publicidade, né? O que é isso da gente estar você fazendo aí como uma agência de PR, também um hub de criação? E se você pode detalhar exatamente a proposta desse hub de criação e como é que ele vai funcionar?
Bom, vamos lá. Começando pela o que você chamou de provocação. Eu entendo que sim, que o hub de criação é uma característica hoje das agências de PR que a gente chama de full service, como é a Rio Noto e como são várias outras agências internacionais. A gente não pode se restringir a oferecer aqueles serviços que eram oferecidos há 5, 10 anos atrás. A gente falou agora no bloco anterior de grandes modificações durante a pandemia. Então, nós temos que oferecer soluções de comunicação para os nossos clientes. E essas soluções passam por serviços diferentes. Por isso, a gente achou importante trazer uma área específica de criação, que, na verdade, não é só criação. Ela se baseia no BI, né, no Business Intelligence, para a gente poder levantar dados. A Rio Noto é uma agência totalmente data-driven, totalmente baseada nos nossos trabalhos, nas pesquisas que a gente faz de mercado e daí no desenvolvimento das estratégias, mas permitindo também que essa área converse com uma área de produção de conteúdo, que essa área converse com uma área de criação efetivamente, se não uma criação publicitária, pode até ser, mas uma criação de campanhas de PR também, que precisam ser diferenciadas. Para a gente poder acompanhar hoje o mercado e disputar as concorrências de igual para igual com as grandes agências, não basta só apresentar uma boa proposta, é preciso que se apresente uma proposta que se pense fora da caixa, traga novidades, novidades em mídia, novidades de uma forma geral de como transmitir as mensagens importantes para o nosso cliente. E foi nesse sentido que o Grupo Rio Norton decidiu criar uma área específica, uma área que vai nos diferenciar, eu tenho certeza, e isso vai começar a aparecer rapidamente em todas as concorrências que a gente participar, apresentando propostas bastante diferentes daquilo que é o tradicional no mercado. Agora, isso se complica bastante, esse processo se complica bastante na medida em que hoje a atividade ela lança a mão de outras plataformas, outras formas de comunicação, inclusive questões relacionadas a detalhamento de dados, a forma de decifrar dados de audiência, de engajamento. Quer dizer, o hub também de criação, ele vai acabar se debruçando sobre essas questões? Sem dúvida nenhuma, né? Eu costumo dizer, converso muito com a equipe, né? Primeiro, nós estamos exatamente no momento de mudança radical do nosso mercado, que não vai demorar tanto como demoraram as outras mudanças, que é a chegada da inteligência artificial, né? Nós mesmos já estamos aí às vésperas de apresentar novidades para os nossos clientes com a base da inteligência artificial. Não que a gente não use já, a gente já usa, principalmente na área de BI, mas nós estamos formatando serviços e produtos mais complexos para os nossos clientes, que já vinha, inclusive nas métricas. Há muito tempo já o mercado de PR não aceita mais as métricas tradicionais de centimetragem, etc., etc., e a gente já vinha utilizando algoritmos para definir exatamente o resultado que os nossos clientes atingiam em PR. Nenhum rede de comunicação dentro de empresa, de instituição, de governo, aceita mais você simplesmente dizer, olha, deu certo, não deu certo. Não, é preciso que você comprove ali matematicamente. Então, como eu dizia no começo, eu tenho dito para o nosso time na HK que o nosso mercado começa a se misturar com o mercado também das ciências exatas, né? A gente precisa, de alguma forma, cruzar isso. E é por isso que a área de BI também se tornou tão importante, para ela dar esse respaldo de dados no sentido de desenvolver projetos cada vez mais complexos, para você poder mergulhar no negócio do teu cliente. Agora, eu queria fazer uma observação, se você me permite, Marco, claro, que é o seguinte, não adianta só toda essa complexidade tecnológica, toda a estrutura internacional, toda essa expertise, todos esses skills que uma agência como a Rio Norton e tantas outras internacionais tem, mas é muito importante. E esse foi um diferencial objetivo de negócio aqui que nós escolhemos no Brasil para nos posicionarmos, que é ter a liderança sênior na ponta. Tem um amigo meu, empresário, que costuma dizer o seguinte, eu adoro os jovens têm que trazer novos ares para o nosso mercado, maravilha. Mas no meio deles, nós precisamos ter cabelo branco, né?
para a gente poder misturar essas duas experiências e ter esse profissional sênior que dá tranquilidade para o cliente na ponta. Eu fui sócio de uma empresa sueca, né, a Kreab, que é a maior empresa de PR do norte da Europa, e lá eles faziam o orçamento baseado na idade de cada profissional envolvido. Quer dizer, quanto mais experiente fosse o profissional, mais caro era, que é uma modalidade que chegou recentemente no Brasil. Hoje, a senioridade, inclusive nas propostas públicas, conta ali mais pontos do que o time mais jovem. Então, é nesse sentido que eu acho que essa fusão de tecnologia e gente é que a gente vai chegar lá. Faz todo sentido, não é, Marco? Aproveitando essa referência que você faz sobre os dados, os dados são importantes. Essa matemática, ela é quantitativa ou ela é também qualitativa? Como é que funciona isso, ainda mais nesse período em que nesse momento em que a gente fala sobre reputação de marcas, sobre a responsabilidade dos conteúdos produzidos pelas empresas? Esse algoritmo, Marco, essa é uma boa pergunta. Esse algoritmo ele não pode ser estático. Ele tem que considerar as necessidades dos seus clientes. Portanto, se a necessidade, num determinado momento, essas necessidades podem variar com o tempo. Se a necessidade, num determinado momento, ela é quantitativa, ok, ele vai considerar. Se a necessidade é qualitativa, ótimo. Se forem as duas, nós vamos ter que cruzar essas duas coisas. Então, esse algoritmo tem que se adaptar à estratégia que foi definida. Muito bem. Eu estou conversando com o Marco Antônio Sabino, que é CEO da Hill & Knowlton Brasil. Falamos aqui primeiro sobre essa movimentação de marca, esse reposicionamento de marca, sobre esta novidade que está sendo trazida agora pelo Marco. O Marco, e pela Hill & Knowlton, uma questão relacionada ainda sobre o Hub. Ele vai atender exclusivamente as demandas da agência, ou você vislumbra a possibilidade deste Hub se tornar uma peça que também atenda ao mercado, a outras demandas de mercado? Eu acho que ele atende a agência na medida que a agência oferece todos esses serviços. Pode ser que um cliente nosso nos demande especificamente por produção de conteúdo. Então, esse grupo vai poder trabalhar no desenvolvimento de uma produção de conteúdo mais assertiva para aquele cliente. Pode ser que um cliente, aí eu volto numa pergunta tua que eu acho que até eu respondi pela metade. Pode ser que um cliente nos demande por uma campanha online, né? Então, a área de criação vai criar essa campanha online. Eu tenho percebido cada vez mais, por isso que eu volto à sua pergunta, que grandes agências de publicidade, e é natural que isso aconteça, até pela formatação do negócio, elas se preocupam cada vez mais com os clientes que têm grandes verbas para investir. Não necessariamente isso é majoritário no mercado. Então, tem um espaço para as agências de PR conquistarem essa estrutura, essa proposta, essa estratégia de comunicação 360 graus que considera também o paid media. A gente sempre apresenta para os nossos clientes um diagrama nas primeiras conversas com o cliente que fala do owned media, né, das mídias proprietárias do cliente, do earned media, ou seja, das mídias que nós vamos conquistar, dos espaços que nós vamos conquistar, mas também do paid media. Eu acho que juntando essas três pontas, a gente tem condição de oferecer soluções mais completas de comunicação para os nossos clientes. Muito bem, a gente vai dar mais uma paradinha para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place.
think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos assiste pelo nosso canal de YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., com a última parte do programa de hoje, no qual eu converso com Marco Antônio Sabino, CEO da Rio Inouto Brasil. Antes de retomarmos a nossa conversa, eu lembro que estão abertas as inscrições para o 26º Congresso da Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, que este ano traz como tema central a comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações. É um encontro para debates, reflexões e questionamentos sobre os avanços, os desafios da comunicação, das empresas e também a responsabilidade não só econômica e tecnológica, mas a responsabilidade e participação dessas corporações na consolidação de uma sociedade mais justa e mais próspera. Então eu convido você a conferir os detalhes da programação desse 26º Congresso da Mega Brasil, acessando o site do evento a partir do nosso portal. O link para os detalhes do Congresso você encontra logo abaixo na descrição desse vídeo ou na descrição do programa, no site da rádio e no nosso canal no Spotify. Marco, como que está dividido o staff da Rio Inouto Brasil e quantos funcionários a agência reúne atualmente? Bom, Marco, a gente tem cerca de 70 pessoas lá na Rio Inouto, uma estrutura 100% compliance, a agência inteira é 100% compliance, como você sabe, nós somos uma agência do grupo WPP, portanto uma empresa de capital aberto, não poderia ser diferente. O que é uma garantia, uma segurança para os nossos clientes, porque a gente disputa um mercado, e não vai nenhuma crítica a agências que estão formatadas de outra forma, a gente disputa um mercado de agências com freelancers, muitos PJs, e a gente não, a gente tem um desafio a mais, que é fazer o nosso negócio 100% seletizado. A agência está estruturada hoje comigo e fazendo uma parceria comigo, um vice-presidente, que é o Thiago Silva, e a gente tem 3 outros diretores, 3 outras diretoras, né? Elas são maioria, tranquilamente, no nosso time, o que a gente fica muito feliz, porque eu acho que elas são muito mais jeitosas do que nós, muito mais talentosas na área de comunicação do que nós, Marco. 3 diretoras excelentes, e agora esse apoio da área de criação, mas também um back-office importante, nos dá respaldo muito importante na área financeira e na área de RH. Isso é importante a gente destacar. O RH é uma área bastante estratégica da empresa Rio Inouto, não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque conceitos e valores como diversidade, por exemplo, nos são muito caros. Então, a gente leva isso muito a sério e o time é testemunha disso. E o time sabe que nesta semana mesmo, semana que passou, a gente fez a semana do orgulho, né, do orgulho gay, foi realmente importante para a gente conscientizar o nosso time e ter o nosso time unido acima de tudo. Então, a gente tem esse orgulho mesmo de estar numa empresa estruturada como a gente está. É uma empresa incrível de se trabalhar, é uma empresa multinacional, e é por isso que a gente tem conseguido atrair muitos talentos. É importantíssimo isso. A gente tem atraído uma quantidade de talentos
maravilhosa. O nosso time jovem é um time altamente qualificado, comprometido, e isso mostra a união também entre aquela experiência que eu falava e esse refresh que nos trazem os jovens. Agora, eu queria aproveitar o seu gancho, né? Fala, a pejotização realmente foi, ainda é um problema a ser superado pelo mercado, porque cria uma desigualdade competitiva realmente. Agora, a palavra compliance que entrou na nossa vida, um pouco para complicar, né? Mas e muito talvez para colaborar com essa questão, porque eu queria até saber de você, a sua experiência nesse sentido, Marco. O compliance hoje em dia, atualmente, nas concorrências e nas contratações, esse quesito de pejotização vem sendo visto de uma forma não muito positiva, e em muitos contratos existe a exigência de agências que tenham nos seus quadros seus funcionários todos contratados por CLT. A gente pode dizer que isso é uma tendência que deve decolar daqui para frente, que deve talvez equilibrar por esse aspecto a relação de forças entre as agências? Vamos lá. Primeiro, fazer uma defesa aqui das agências concorrentes e que são obrigadas a trabalhar nesse esquema de pejotização ou de freelancers, porque o mercado trabalhista, a legislação trabalhista brasileira é cruel, né? Ela encarece demais o seu preço. Então, eu entendo perfeitamente, desde que os colaboradores estejam dispostos a ter esse tipo de relação com a empresa em que trabalham, eu acho que nós vamos caminhar para isso. Então, eu acho o inverso. Eu acho que o Brasil vai ter que caminhar para uma modernização, uma flexibilização das suas regras trabalhistas, porque senão você inviabiliza muitos negócios. Isso já está acontecendo na nova economia, né? Vejam algumas novas profissões em que a relação de trabalho ela já é diferente. A gente passou recentemente no Brasil por uma reforma trabalhista ainda muito tímida, mas eu acho que ela vai ser aprofundada. Então, não vejo necessariamente essa seletização como uma tendência. Mas, hoje, do jeito que está a legislação brasileira, ela é uma garantia para o cliente, porque o cliente tem riscos de não trabalhar com uma empresa que seja 100% seletizada. Ele é solidário, os clientes sabem disso, eles são solidários na ação trabalhista. Então, é um passivo que a empresa abre quando contrata uma agência que não é 100% seletizada. E nesse aspecto, só para concluir, eu acho que as empresas privadas estão na frente de governo, porque as licitações públicas, para as quais eu tenho várias críticas, e é uma área que a Hill & Knowlton vai entrar fortemente, é uma decisão nossa estratégica, os próprios governos ainda não exigem o time 100% seletizado, quer dizer, de acordo com a lei, eles aceitam agências que trabalham com PJs. Isso me parece que, como você usou a expressão, desequilibra um pouco o jogo e gera riscos para o governo. As grandes empresas privadas não. Essas já se conscientizaram e estão mais preocupadas. Muito bem, né? Ainda falando sobre tendências, Marco, a gente tem verificado nos últimos anos uma integração cada vez maior da comunicação Latam, tendo o Brasil como o seu hub. Na sua visão e com base na sua experiência de gestor, eu pergunto se essa é, na sua visão, uma tendência que se consolida e, se sim, qual a justificativa para ela? O que é que explica esse posicionamento do Brasil em relação ao resto do continente, ao restante do continente? E como a Hill & Knowlton Brasil se posiciona diante desse quadro também? A Hill & Knowlton Brasil é, sem dúvida nenhuma, parte de um hub América Latina, talvez, sem medo de errar, o hub mais completo de oferta de serviços na América Latina, principalmente agora com a chegada no grupo Hill & Knowlton da estrutura que já existia também da Jeffrey. Então, a gente tem aí um leque de serviços para oferecer na América Latina bastante importante, bastante forte. Do ponto de vista da tendência, eu queria te falar com muita sinceridade que eu vejo muita diferença entre o mercado brasileiro e o mercado dos outros países
latino-americanos. Eles têm características, não é só a língua, mas eles têm características muito diferentes. Eu tive a oportunidade já de ser Managing Partner South America, né, de uma agência, então conheci bem esses outros países, Colômbia, Argentina, Chile, México. Tive a oportunidade de trocar bastante com líderes desses países. Eu acho que o Brasil tem uma liderança natural no continente, muitas vezes como tendência. Hoje o Brasil é um dos maiores e mais importantes mercados de PR do mundo, não à toa. Nós estamos começando, como aconteceu com o mercado publicitário, a ganhar toda hora Leão em Cannes, né? Exatamente pela qualidade do trabalho que a gente desenvolve, mas essa liderança tem que ser compreendida do ponto de vista do negócio, dos números, do tamanho do mercado, mais do que efetivamente de característica do nosso mercado em relação aos outros. Eu acho que a sinergia é boa, desde que se compreenda que o Brasil é diferente dos outros mercados. Marco, qual é o planejamento estratégico da Hill & Knowlton para 2023? Como é que vocês vislumbram um ano especial, que é um ano de mudança de governo? Enfim, começamos o ano de uma maneira até meio conturbada, né? O mercado muito instável e tal. Como que qual é o planejamento que vocês têm para atravessar esse ano de 2023? O que você enxerga ali para frente? Olha, não vou entregar o jogo para você, Marco, mas eu diria que os nossos planos são bem ambiciosos. A gente já aparece como grupo em terceiro lugar, né, no ranking, na Mega Brasil, do anuário, o que é uma posição que nos honra muito. A gente tem que manter essa posição e, se possível, buscar ainda a segunda, que está a primeira. Então, a gente está fazendo investimento, a gente está fazendo muito investimento em gente. O nosso negócio é feito de pessoas. Então, nós temos que fazer investimento em gente e estamos fazendo. E também de oferta de novos produtos, né? Produtos que já existem no mercado e que hoje a Hill & Knowlton ainda não atua, e também de produtos novos, como eu disse, baseados em inteligência artificial e outras novidades tecnológicas. Então, é um ano que a gente olha com bastante atenção, e eu estou falando não só de 2023, mas também e principalmente de 2024. 2023, acho que é um ano mais sensível, como você bem colocou, um ano de primeiro ano de novo governo, um ano que a gente vem numa situação econômica no país ainda buscando uma estabilização. Estou muito otimista com o segundo semestre, principalmente se comparado ao primeiro semestre. Acho que o primeiro semestre foi de mais sobrevivência do que de crescimento. E o segundo semestre vai ser de compensação dos números do primeiro semestre. Eu espero, aposto junto com você e faço essa profissão de fé também. Agora, para a gente encerrar, Marco, Marco Antônio Sabino, o que você está fazendo da vida? Você que gravita em vários universos, além de CEO da Hill & Knowlton Brasil, você tem mais uma outra atividade, concorrente com a minha aqui, inclusive. Imagina, concorrente nada. Bom, da meia-noite às 5 eu durmo, viu, Marco? Por incrível que pareça. Está conseguindo, por enquanto, né? Por enquanto. Mas, enfim, a minha atividade principal é a Hill & Knowlton, né? É para ela que eu dedico quase todo o meu dia. Mas nas pontas, eu acabei conciliando com essa possibilidade de ter uma experiência novamente em mídia. Assim que eu saí da secretaria, e logo depois de eu ter aceitado o convite para assumir como CEO da Hill & Knowlton, o Johnny Saad, né, presidente do Grupo Bandeirantes, com quem eu já tinha uma relação próxima, me chamou e me convidou para voltar para a mídia. Né? Num primeiro momento, eu resisti um pouco, falei, isso é coisa mais para os jovens, botar a cara no vídeo. Ele falou, não, eu quero que você volte naquela perspectiva. E, aliás, eu falei de um amigo que tinha aquela frase de que quer misturar o cabelo branco com jovens. Esse amigo é o Johnny Saad, ele tem muito essa posição. E aí eu passei a comentar política, que é uma área que eu sempre cobri na minha vida inteira como repórter. Trabalhei no mundo da comunicação também durante um tempo em política, e passei a comentar política, num primeiro momento, na Rádio Bandeirantes, política local, que é uma especialidade que quase ninguém tem, né? Cobrir governo do Estado, prefeitura, Assembleia, Câmara, e eu sempre circulei com desenvoltura nesse mundo, mas agora também cobrindo e acompanhando e comentando a política nacional.
Então, foi um desafio que eles me fizeram aí, que eu fico muito honrado, e que, obviamente, eu consultei o Johnny, ó, olha, mas eu vou me dedicar à agência. Ele falou, não tem problema nenhum. E assim eu comentei e consultei a reunião, eles falaram, não, nenhum problema se as coisas não se misturarem, e nunca se misturaram nesses últimos 3 anos, então é bastante prazeroso. Você é comentarista de um programa específico ou você entra na medida em que é demandado? Não, eu sou também isso. Então, por exemplo, na época de eleição, naquele episódio do 8 de janeiro, eu fui convidado a participar, mas eu atualmente estou fazendo, inclusive em caráter temporário, o jornal Gente, que é um jornal muito tradicional na Rádio Bandeirantes, que era feito pelo Zé Paulo de Andrade, Salomão Esper, Geomir Betting. Eu estou nesse jornal, que é diário das 8 às 10 da manhã. Comento política à noite no Band News TV, né, no Jornal da Noite do Band News TV, e apresento um programa também chamado Capital Mercado, que é um programa de negócios também do Band News TV. Então, são as 3 atividades, vamos chamar assim, fixas, que eu gravo ou entre 7 e 9 da manhã, ou depois das 8, 9 da noite. A parte da manhã na Rádio Bandeirantes? Das 8 às 10. Das 8 às 10, esse é o vivo todos os dias. Das 8 às 10 diariamente, quando você estiver tomando o seu café, você pode sintonizar ali antes de ir para o trabalho, na Rádio Bandeirantes ou já no seu carro e acompanhar aí os comentários do Marco Sabino. Marco, muito obrigado por você participar aqui do Comunicação SA, dessa edição do Comunicação SA. Que é isso, eu adoro o nome do programa, porque, como você sabe, a minha agência se chamava, era exatamente o contrário, era a SA Comunicação. Então, eu adoro o nome do programa, acompanho o programa de vocês estão de parabéns. Foi uma honra aqui ter a possibilidade de participar, Marco. Eu que sou admirador seu e do Edu Ribeiro, são 2 grandes empreendedores pioneiros e corajosos do nosso mercado de comunicação corporativa. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Rio Noto. Muito obrigado, a gente que agradece. Eu aproveito aqui para deixar também um último lembrete, viu, Marco, para você e para os nossos as pessoas que nos acompanham, tanto pelo canal do YouTube quanto na rádio, que termina nessa sexta-feira, dia 7 de julho, a primeira fase do Top Mega Brasil de Comunicação 2023, que vai entregar a estatueta da onça pintada às nossas feras da comunicação. Nessa primeira fase, você pode indicar até 10 nomes de executivos corporativos de comunicação, ou seja, aqueles executivos que atuam nas empresas, e também até 10 agências de comunicação que, no seu entendimento, tiveram atuação destacada em suas atividades ao longo do ano de 2022. Desta primeira fase sairão os finalistas, aqueles que obtiverem o maior número de indicações e cujos nomes estarão na cédula de votação da segunda fase, quando então serão escolhidos os vencedores de cada região do país e os 3 mais votados de todo o Brasil. Para votar nos seus nomes favoritos é bem simples. Também aqui na descrição do vídeo você encontra o link para a cédula de votação do Top Mega Brasil de Comunicação 2023. É o próprio mercado escolhendo os melhores do mercado. Dito isso, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá! E votem na Rio Noto!